pessoal, tudo bem? A gente vai fazer hoje aqui a nossa quarta aula, a quarta parte da aula sobre retas. Falei para vocês que ia dar umas 4, 5 partes, então vão ser só 4 mesmo. Hoje a gente termina essa parte. Vamos falar de 3 conceitos bastante importantes nessa parte de geometria analítica, certo? O primeiro deles é um pouco de uma continuação do que a gente estava vendo na última aula. A gente viu posições relativas entre duas retas, e uma das posições relativas são as retas concorrentes, certo? E dentro das retas concorrentes, a gente tem um tipo especial aí, que são as retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares são as retas concorrentes que formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho duas retas concorrentes, reta R e reta S, e entre elas eu tenho um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que essas retas são retas perpendiculares. E qual que é a condição, pensando em geometria analítica, para duas retas serem perpendiculares? Se eu tenho duas retas no plano cartesiano, retas R e S, de coeficientes angulares MR, o coeficiente da reta R, e MS, o coeficiente da reta S, essas retas elas são perpendiculares se a multiplicação entre os dois coeficientes angulares dá menos 1. Então, só escrevi aqui de uma forma mais matemática. R é perpendicular a S se e somente se o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S dá menos 1. Então, essa é a condição para duas retas no meu plano cartesiano serem perpendiculares, certo? A gente vai fazer um exemplo aqui para ver se essas duas retas, a reta R, y igual a 3x mais 1, e a reta S, y igual a menos x sobre 3 mais 5, são ou não são perpendiculares, certo? Primeira coisa, essas duas retas, elas estão em qual forma? A gente já viu as formas de uma reta. Elas estão na forma reduzida, não estão? Se essas duas retas, as duas equações da reta, estão na forma reduzida, então a gente consegue obter os coeficientes angulares de uma forma direta. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Y igual a 3x mais 1. Não é um número que acompanha o x? Então, o coeficiente angular da reta R é 3. E o da reta S? Y igual a menos x sobre 3 mais 5. Não é esse menos 1/3 aqui, que é o que está acompanhando o x? Então, o coeficiente angular da reta S é menos 1/3. Então, se eu tenho esses dois coeficientes angulares, se eu multiplicar os dois, eu tenho que 3 vezes menos 1/3. Se eu cortar o 3, corto o 3 aqui no denominador, fica menos 1. Então, o coeficiente angular da reta R, que é 3, vezes o coeficiente angular da reta S, que é menos 1/3, isso daí dá menos 1. O que isso quer dizer? Que as retas R e S são perpendiculares. É facinho essa questão de definir se as retas são perpendiculares ou não. É simplesmente observar esse critério aqui. O coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra tem que dar menos 1. É isso, só isso, pronto. Certo? Depois eu vou deixar uma lista com mais exemplos para vocês treinarem, tanto ver se uma reta é perpendicular ou não, ou fazer alguns outros exercícios tendo como dado retas perpendiculares, certo? Próximo conceito aqui, o segundo conceito da nossa aula, distância de ponto à reta. A gente já viu como que calcula a distância de um ponto até outro ponto, né? Agora a gente vai ver como que calcula a distância de um ponto até uma reta. O que isso quer dizer se a gente pensar aqui? A distância de um ponto P a uma reta R é a distância PQ, na qual Q é a projeção ortogonal de P sobre R. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui. A gente tem uma reta R, tem um ponto Q em algum lugar qualquer aí.
Se eu projetar perpendicularmente esse ponto Q a essa reta R, isso quer dizer que essa retinha aqui que eu criei do ponto P até a reta R, ela tem que ser perpendicular à reta R, certo? Eu tenho aqui um ponto Q, esse ponto aqui, que ele é a projeção do ponto P até a reta R, tá? Então, essa distância do ponto P ao ponto Q aqui, isso que está marcado em verde, é a distância entre o ponto P e a reta R, que é o que eu quero descobrir, certo? Então, toda vez que a gente está falando distância de ponto a reta, essa distância a gente mede perpendicular aqui, certo? Então, se eu tenho um ponto P de coordenadas x0 e y0 e tem uma reta R na sua equação geral, para esse caso eu preciso da equação geral da reta, a x mais by mais c, a distância D, vou chamar a distância de D, do ponto P à reta R, ela é dada por... presta atenção aqui. A distância vai ser o módulo de A vezes o x0, mais B vezes o y0 mais C. Eu vou pegar esse ponto P aqui, as coordenadas dele, praticamente substituir aqui nas coordenadas dessa reta, no x e no y. Então, substituo o x do ponto P no x aqui, substituo o y do ponto P no y aqui, o módulo disso, o valor absoluto disso, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a distância do ponto a uma reta, certo? A distância PQ aqui. Então, agora, a gente vai ver um exemplo disso. Para saber qual é a distância do ponto 1, 2, até a reta 3x mais 4y menos 1 igual a 0. Para a gente achar a distância de um ponto até uma reta, eu preciso ter a equação geral da minha reta. Essa reta está na equação geral aqui? Tá. Então, ótimo. Então, não preciso transformar a equação para a equação geral. Posso usar dessa forma aqui. Então, como que eu vou fazer? Distância do ponto à reta é essa fórmula aqui. AX0 mais BY0 mais C, o valor absoluto disso, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Qual que é o A? A é o número que está acompanhando o x na equação geral da reta. Aqui, 3, certo? Qual que é o B? B é o número que está acompanhando o y na equação geral da reta. Nesse caso aqui é 4. E qual que é o C? C é o que está sozinho aqui na equação geral da reta, que nesse caso é menos 1. O que é o x0? O que é o y0? São as coordenadas do meu ponto, nesse caso 1 e 2. Então, vamos substituir isso daqui agora. Eu vou ter A, que é 3, vezes x0, que é 1, mais B, que é 4, vezes y0, que é 2, mais C, que é menos 1. O módulo disso, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui. 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 2, 8. Então, 8 mais 3 dá 11. 11 menos 1, 10. Então, o módulo de 10, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, o módulo de 10 dividido pela raiz de 25. Qual que é o módulo de 10? O próprio 10. Raiz de 25, 5. 10 dividido por 5, 2. Então, a distância do ponto P até a reta R é 2. Tudo bem? Deu para entender o que é o A, o que é o B, o que é o x0, y0, o que é o C? Certo? Vamos passar agora para o nosso último tópico dessa parte sobre retas. A gente vai ver agora como calcular a área de um triângulo quando a gente está pensando em geometria analítica. A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura
dividido por 2. Mas e se eu não souber nem a base nem a altura? E se o que eu tiver de dado forem as coordenadas dos pontos que formam o meu triângulo, as coordenadas dos vértices do triângulo? Então vamos lá. Eu tenho um triângulo no meu plano cartesiano, um triângulo qualquer aqui, de vértices A, que tem coordenadas xa, ya, B, que tem coordenadas xb, yb, e C, que tem coordenadas xc, yc. Como eu posso calcular a área desse triângulo a partir desses vértices? Dessa forma aqui, ó. A área é igual a metade do módulo de D. Ah, beleza, metade do módulo de D. Mas o que é esse D? D é o determinante. Lembra das aulas do Paulo sobre o determinante? Isso vai ser bastante útil para a gente aqui agora. D é o determinante da matriz aqui, formada pelas coordenadas dos pontos, com a última coluna sendo 1. Então, o ponto A, xa, ya, 1. xb, yb, 1. xc, yc, 1. Se eu resolver esse determinante, pegar a metade do módulo do determinante, lembre-se que aqui é um módulo, então é o valor absoluto do determinante, a metade disso vai ser a área do meu triângulo. A gente vai ver um exemplo, mas antes disso eu tenho duas observaçõezinhas importantes aqui. Primeira observação, se esse determinante aqui der zero, se o determinante der zero, a área vai ser a metade de zero, que é zero. Se a área de um triângulo é zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que os meus 3 pontos, eles são colineares, certo? Eles não formam um triângulo. Por quê? Porque eles estão na mesma linha, mesma reta. Então, por exemplo, se o meu ponto B fosse aqui, ó, onde eu estou marcando aqui com o apontador, se eu tiver o A aqui, o B aqui e o C aqui, isso não forma um triângulo, né? Eles estão todos na mesma reta, eles são colineares. Então, para esse caso, o determinante daria zero, a área daria zero. É uma maneira também da gente provar que 3 pontos são colineares. Tudo bem? A segunda observação, se eu não quiser, não tiver um triângulo, se eu tiver, sei lá, um quadrilátero ou algum outro polígono qualquer, e eu quiser calcular a área dele, tiver a coordenada dos vértices, quiser calcular a área dele. É só eu dividir esse polígono em triângulos, calcular a área de cada triângulo separadamente e depois somar. Eu consigo chegar na área do meu polígono, certo? Nos exemplos que eu coloquei aqui, eu não coloquei nenhum exemplo de área de polígono. Coloquei só um de triângulo mesmo pra gente fazer. Mas eu vou deixar na lista para vocês tentarem fazer, treinarem. E aí, qualquer dúvida, a gente resolve alguns desse tipo juntos depois, tá? Então, vamos aqui para o nosso exemplo de área de triângulo. Quero calcular a área do triângulo de vértices A, 0, 1, B, 4 e 2 e C, 6 e 6. Então, eu tenho os vértices do meu triângulo. O vértice A, 0, 1, vértice B, 4, 2, vértice C, 6 e 6. O triângulo formado por esses 3 vértices, quero saber qual é a área. Como que eu faço isso? Vou fazer o determinante de 0, 1, 1, 4, 2, 1, 6, 6, 1, tá? Então, só lembrando, nessa última coluna é tudo 1. Aqui são as coordenadas x, 0, 4 e 6. E aqui as coordenadas y, 1, 2 e 6, certo? Como vai ficar isso? Se eu multiplicar aqui, 0, 2, 1 vai dar 0. Multiplicando aqui 1 vezes o 6, vai dar 6. Se eu multiplicar aqui 4, 6 vezes o 1, vai dar 24. Multiplicando o inverso agora, 1, 2, 6 menos 12. Aqui, 1, 6 e 0 menos 0. E aqui, 1, 4 e 1 menos 4. Então, isso vai ficar 24 mais 6, 30. 30 menos 12, 18. 18 menos 4, 14, certo?
Isso aqui para resolver os determinantes, se vocês preferirem copiar, né, as colunas aqui para fazer essa multiplicação, se for o jeito que vocês acham mais fácil, podem fazer, treinem aí no caderno de vocês, vocês vão ver que vai dar esses valores aí, tá? O determinante vai dar 14, só que é isso. É só o determinante, a área? Não. A área é a metade do módulo determinante. Então, vai ser a metade do módulo de 14, que é 14. Isso aqui é igual a metade de 14. 14 dividido por 2, 7. Então, a área desse meu triângulo é 7, certo? Bom, gente, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre circunferências. E eu vou deixar, acho que, uma ou duas listas de retas. Uma lista é um pouco mais simples e um exercício de vestibulares, exercícios mais complexos. Para vocês treinarem isso, treinarem para as provas vestibulares. E na próxima aula a gente começa a falar sobre circunferências, equações de circunferências e tudo mais, certo? Boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.